Guardar rancor em vida pode comprometer toda a sua jornada no além. Bezerra explica por quê. Existe uma crença bastante difundida de que o rancor é apenas uma questão de saúde emocional, algo que afeta nossos relacionamentos, nossa paz interior, nosso bem-estar psicológico. E é verdade que o ódio guardado, a mágoa cultivada e o desejo de vingança corroem a alma de quem os alimenta muito antes de causar qualquer dano a quem os gerou. Madei, segundo as doutrinas espíritas e os ensinamentos canalizados através do médium Francisco Cândido Xavier, especialmente aqueles atribuídos ao espírito de Bezerra de Menezes, o rancor tem uma dimensão ainda mais profunda e consequente. Ele pode comprometer toda a jornada espiritual de uma alma após a morte do corpo físico. Esse tema tem sido tratado com seriedade e recorrência na literatura espírita, nos discursos mediúnicos e nas obras ditadas por espíritos esclarecidos. O que esses comunicados revelam sobre o peso do rancor na vida espiritual? Por que guardar mágoa não é apenas um problema psicológico, mas um obstáculo real e concreto à evolução da alma? E o que Bezerra de Menezes, esse médico, político e espírito de luz que se tornou um dos maiores guias do espiritismo brasileiro, nos ensina sobre o perdão como chave de libertação? Neste texto, exploramos essas questões com profundidade, combinando os ensinamentos espíritas com reflexões sobre a condição humana, a responsabilidade moral e o poder transformador da misericórdia. O que é o rancor à luz do espiritismo? No vocabulário espírita, o rancor não é apenas um sentimento negativo, é uma energia real, uma vibração que se fixa ao perispírito, o corpo espiritual que envolve o espírito e o acompanha após a desencarnação. Diferentemente de emoções passageiras como a raiva ou a frustração, o rancor é uma forma de ódio cristalizado, uma recusa prolongada em liberar o outro da culpa e a si mesmo da dor. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, já apontava que os sentimentos negativos cultivados em vida constituem amarras que prendem o espírito a estados inferiores. Quando um espírito desencarna carregando rancor profundo, ele não encontra de imediato a paz e a luz que muitos imaginam aguardar no plano espiritual. Ao contrário, ele entra em um estado de densa nebulosidade vibratória, atraído por ambientes e companhias que ressoam com sua frequência emocional mais baixa. Bezerra de Menezes, em suas comunicações mediúnicas, especialmente as recolhidas por Chico Xavier, foi muito claro ao descrever esse processo. Ele explicou que a morte do corpo físico não apaga o conteúdo emocional da alma. Aquilo que vivemos, sentimos e cultivamos em vida se torna o tecido de nossa experiência no além. Se esse tecido for formado por fios de rancor, amargura e ódio, a alma se encontrará envolta em uma escuridão que ela mesma construiu. A vida além da morte. Não uma fuga, mas uma continuação. Um dos equívocos mais comuns em relação à morte é pensar que ela representa uma espécie de reinicialização, como se ao morrer a pessoa fosse apagada de suas experiências, seus erros, suas cargas emocionais. O Espiritismo ensina exatamente o contrário. A morte é uma transição, não uma ruptura. O espírito continua sendo quem é, carregando consigo tudo o que cultivou ao longo da existência encarnada. Bezerra de Menezes, em suas comunicações, frequentemente usava metáforas para explicar isso. Ele comparava a vida física a uma escola e o plano espiritual ao intervalo entre as aulas, mas um intervalo em que o aluno ainda carrega na mochila tudo o que aprendeu e tudo o que deixou de aprender. Um aluno que passou anos cultivando rancor contra seus colegas e professores não chega ao intervalo leve e aliviado. Ele chega pesado, confuso, ainda preso àquelas energias. Essa continuidade tem implicações profundas.
Significa que nossas escolhas emocionais, a decisão de perdoar ou guardar rancor, de abrir o coração ou fechá-lo, tem consequências que transcendem os limites da vida física. Cada rancor que cultivamos é uma semente que plantamos não apenas no jardim desta vida, mas também no solo da próxima existência, seja ela espiritual ou encarnada novamente. O espírito que parte, carregando rancores profundos, encontrará no plano espiritual aquilo que a tradição espírita chama de umbral, uma região de baixa vibração onde habitam espíritos ainda presos às suas paixões, vícios e negatividades terrenas. Não se trata de um castigo externo imposto por uma divindade punitiva, mas de uma consequência natural da lei vibratória. O espírito é atraído para o ambiente que corresponde à sua frequência interior. O rancor, como corrente invisível. Uma das imagens mais poderosas utilizadas por Bezerra de Menezes para descrever o efeito do rancor no espírito é a de uma corrente invisível. Segundo seus ensinamentos, quando guardamos rancor de alguém, criamos um vínculo energético com essa pessoa, um laço que nos une a ela de maneira profunda, mesmo que não queiramos. É uma das grandes ironias da vida espiritual. O rancor, que nasce do desejo de se separar de alguém que nos feriu, na verdade, nos une ainda mais profundamente a essa pessoa. Esse vínculo pode se estender além da morte. Quando dois espíritos estão ligados por rancores não resolvidos, eles tendem a se encontrar novamente, seja no plano espiritual, onde precisarão trabalhar essa questão, seja em novas encarnações, onde a lei do karma providenciará novos encontros para que a dívida emocional seja paga e o laço finalmente dissolvido. Bezerra descreveu casos em que espíritos recém-desencarnados, ao invés de seguirem para ambientes de luz e aprendizado, ficavam presos nas proximidades das pessoas que eles ressentiam, impulsionados pela energia do rancor. Esses espíritos não conseguiam avançar porque sua atenção e sua energia estavam completamente fixadas na pessoa contra quem nutriam ódio ou mágoa. Era como se estivessem acorrentados a ela, incapazes de voar porque uma corrente invisível os prendia ao chão. Esse fenômeno explica por que o perdão não é apenas uma virtude moral bonita, mas uma necessidade espiritual urgente. Perdoar é literalmente soltar a corrente que nos prende. Bezerra de Menezes, o médico da pobreza, que se tornou mestre do amor. Para entender por que os ensinamentos de Bezerra de Menezes sobre o rancor têm tanto peso e autoridade no espiritismo brasileiro, é preciso conhecer um pouco de sua trajetória, tanto encarnada quanto espiritual. José Bezerra de Menezes Cavalcante nasceu em 1831, no Ceará, e faleceu em 1900, no Rio de Janeiro. Em vida, foi médico, político e um homem de fé profunda. Era conhecido por atender os pobres gratuitamente, muitas vezes caminhando descalço pelos bairros humildes do Rio de Janeiro para levar cuidado àqueles que não podiam pagar. Sua generosidade era lendária, e sua capacidade de amar sem distinção de classe ou cor o tornava uma figura quase mítica ainda em vida. Após sua morte, Bezerra de Menezes tornou-se uma das entidades mais veneradas, não apenas no espiritismo kardecista, mas também na Umbanda, onde é cultuado como o Caboclo Bezerra de Menezes. Em ambas as tradições, ele é reconhecido como um espírito de grande luz, dedicado à cura, à caridade e ao ensinamento. Suas comunicações através de médiuns, especialmente Chico Xavier, trazem uma marca inconfundível: a combinação de profundo conhecimento espiritual com uma linguagem calorosa, acessível e cheia de compaixão. Quando Bezerra fala sobre o rancor, ele não o faz com julgamento ou condenação, mas com a compreensão de quem sabe o quanto é difícil perdoar e o quanto é necessário fazê-lo. Os 3 níveis do rancor e suas consequências espirituais.
Segundo os ensinamentos espíritas, compilados a partir das comunicações de Bezerra e outros espíritos elevados, o rancor pode ser compreendido em 3 níveis de profundidade, cada um com suas respectivas consequências espirituais. O primeiro nível é o rancor superficial, aquele que surge de pequenas mágoas, desentendimentos ou decepções cotidianas. Esse tipo de rancor é o mais comum e, felizmente, o mais fácil de resolver. Quando a pessoa tem a humildade de reconhecer sua própria contribuição para o conflito e a coragem de estender a mão ao outro, esse rancor se dissolve relativamente rápido. No plano espiritual, ele se manifesta como uma névoa leve que turva a visão, mas não impede o avanço. O segundo nível é o rancor médio, aquele que nasce de traições mais profundas, de injustiças graves ou de sofrimentos prolongados. Esse tipo de rancor já exige um trabalho espiritual mais sério. Ele forma camadas densas no perispírito que precisam ser dissolvidas gradualmente, muitas vezes com o auxílio de espíritos mais evoluídos que atuam como guias e curadores no plano espiritual. No plano físico, ele se manifesta como dificuldades de relacionamento, padrões repetitivos de conflito e uma sensação crônica de injustiça. O terceiro e mais grave nível é o rancor profundo, aquele que se instalou tão firmemente no coração que a pessoa não consegue mais imaginar a vida sem ele. Esse rancor tornou-se parte da identidade do indivíduo. Sou alguém que foi traído. Sou alguém que foi abandonado. Sou alguém que nunca vai perdoar. Essas declarações revelam um rancor que deixou de ser uma emoção e tornou-se uma crença central sobre si mesmo e sobre o mundo. No plano espiritual, esse tipo de rancor pode imobilizar o espírito por longos períodos, criando o que no espiritismo se chama de obsessão passiva. Um estado em que o espírito fica preso em suas próprias trevas, incapaz de avançar. O karma do rancor. Como as dívidas emocionais se resolvem. Um conceito central no espiritismo e nas tradições orientais que influenciaram muito do pensamento espiritual moderno é o karma, a lei de causa e efeito aplicada às ações e intenções dos seres. No contexto do rancor, o karma opera de maneira muito específica. Bezerra de Menezes explicou que quando guardamos rancor de alguém, não estamos apenas sofrendo, estamos também criando débitos kármicos. Isso porque o rancor frequentemente nos leva a ações e pensamentos que ferem o outro. Palavras duras, difamação, boicotes, manipulação. Cada uma dessas ações gera um débito que precisará ser pago, seja nesta vida, seja em existências futuras. Mas há uma dimensão ainda mais sutil do karma do rancor que Bezerra destacou. O próprio ato de guardar rancor, independentemente de qualquer ação externa, já representa um desequilíbrio que o espírito precisará resolver. Isso porque o rancor nega ao outro o direito à misericórdia. E ao fazê-lo, o próprio rancoroso se priva da misericórdia que um dia também precisará. Jesus, na oração do Pai Nosso, expressa essa lei de maneira cristalina. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não é uma súplica arbitrária, é um princípio cósmico. A misericórdia que estendemos ao outro é a mesma que atrai para nós, e o rancor que guardamos do outro é a mesma energia que fechará as portas do perdão para nós mesmos. Bezerra ensinou que no plano espiritual, após a desencarnação, o espírito passa por um processo de revisão, um estado de consciência expandida em que ele revive em perspectiva todas as suas experiências terrenas. Nesse processo, ele sente não apenas suas próprias dores, mas também as dores que causou nos outros, e sente ainda o peso de todos os rancores que cultivou, não como uma punição, mas como uma compreensão profunda das consequências de suas escolhas emocionais.
A obsessão espiritual e o papel do rancor. O Espiritismo reconhece um fenômeno chamado obsessão, a influência negativa de espíritos desencarnados sobre encarnados. Embora esse tema seja frequentemente sensacionalizado, sua compreensão à luz dos ensinamentos de Bezerra de Menezes é muito mais nuançada e psicologicamente sofisticada. Bezerra explicou que a obsessão raramente começa do lado de fora. Ela começa dentro. Quando uma pessoa cultiva rancor profundo, ela abre ressonâncias vibratórias com espíritos que compartilham dessa mesma energia. Assim como sintonizamos um rádio em uma frequência e captamos a transmissão correspondente, nossas emoções dominantes nos sintonizam em certas frequências do plano espiritual. Um espírito obsessor, aquele que persegue e influencia negativamente um encarnado, quase sempre tem alguma ligação histórica com a vítima. Foi alguém que o rancorizou em vida, alguém que ele rancorizou ou simplesmente alguém que ressoa emocionalmente